Olá, amigos! Hoje eu vou começar fazendo uma pergunta importante para vocês. Você sofre de inveja? Sofre? Sim, é um sofrimento. É definitivamente um grande sofrimento. Então, a pergunta você fala assim: nossa, é agressiva essa pergunta, mas nós vamos saber se você é um patológico de inveja. Se a sua inveja é compulsiva, se passa a ser uma doença emocional, tá? E a partir dali vamos saber como coordenar isso não só para aqueles que sofrem de inveja, mas aqueles que são pior, né? A vítima dessa inveja. Aristóteles já dizia: tudo que traz felicidade estimula a inveja. Ou seja, então eu não vou poder ser feliz porque eu vou causar o mal ao outro. Então vamos aprender a distinguir as situações e definitivamente não compartilhar desse sentimento menos nobre, nem permitir que o outro se alimente disso. Olha, eu vou contar um caso para vocês, só para a gente iniciar a nossa conversa aqui. Teve um rapaz que ele trocou o carro porque um membro da família dele não conseguia mais conviver com aquele carro. Mas ele estava doente de inveja. O carro deu todo tipo de problemas possível, imaginário, existente. Tá? Você fala assim, mas é só não conviver, ele era membro da família e convivia na mesma casa, o que isso pode acontecer e muitas vezes, e ele chegou para mim chorando, porque ele já sabia o que ia acontecer, ele já sabia que o desejo do outro também era trocar o bendito do carro. Mas ele falou assim: eu arrisquei, Ivete, porque eu queria muito, eu precisava de um carro novo. Ele me deu todos os problemas mecânicos que alguém podia ter. Até o próprio mecânico falou: isso não existe. Trocaram o carro, porque ele tinha comprado um carro zero, deram outro carro para ele, ficou pior ainda. Então ele resolveu se desfazer do carro e comprar um carro inferior para poder conviver. Aí você está certo? Claro que não. É um erro, porque você está alimentando aquela compulsão. Tá, e o que, que você vai fazer? Você vai desistir de todos os seus sonhos, de todas as suas ambições, porque o outro está incomodado? E o pior, quando não, você vai querer revidar. Aí torna-se uma guerra. E uma guerra a nível de energia, gente, é catastrófica. É desastrosa. Pode causar danos sabe, aquela coisa assim que você não consegue conceber, tá? Não consegue entender e ela chega a seu limite sim. Quando não, em uma tragédia, acreditem, pode acontecer, tá? O outro pode adoecer pela inveja. Então, a coisa mais delicada do que a gente imagina. Eu não recomendo você ceder à inveja do outro. Simplesmente, pessoas tóxicas, você tem que se isolar. Ela é tóxica, ela não te serve, ela não te adiciona, ela não te acrescenta, mas parece um imã, ela me atrai, ela tira da minha boca aquilo que eu não quero falar, eu não quero estar ali com ela e ela me puxa. Tá, eis a sua fragilidade também, porque você está desafiando o invejoso. Você quer saber até onde ele pode ir. Foi a história do carro. Ele sabia o dano que ia causar, mas para isso ele não comprou o carro? Não. Ele tem que saber mover as peças do jogo de xadrez. O seguro, ele engole o inseguro, tá? Então, a segurança de um é a insegurança do outro. Ponto. Então, você tem que fazer uma forma de equilíbrio, porque invejoso, ele vive para aquilo, ele dorme e acorda pensando nesse sentimento que lhe corrói e que ele sofre, e pensando em uma fórmula de como ele pode proceder para poder ter alguma coisa igual ou melhor que o outro. Por quê? No conceito dele, a justiça, vamos aqui dos dois lados, não é? O conceito dele é que a justiça é que se somos todos iguais, temos direitos iguais. Isso é o que ele coloca na cabeça como argumento, e de repente a sua classe social não é a do outro. Tá? E você tem que ser grande, forte, poderoso, magnífico, brilhante dentro do seu considerado limite até que você consiga galgar um passo a mais, mas não sofrer por isso e não combater o outro por isso, porque seriam dois, um batendo com a cabeça do outro e os dois sofrem demais, gente, principalmente aquele que inveja, porque é assim, quando ele consegue alcançar aquilo que a sua inveja não conseguia conviver,
tá? Por exemplo, compra um carro melhor que o outro. Ai, tem tanto isso em vizinhos, principalmente aqueles vizinhos de longas datas, que passa a ser membro da família, ou aquele amigo que passa a ser membro da família, invade. Quantos casos vocês não conhecem daqueles amigos em comum que invadem aquela casa, porque invade, né, gente? Não é que ele vai conviver com ela, ele vai invadir, tá? Caso, vamos considerar elas. Daqui a pouco ela está com o marido da outra, vamos considerar ele. Daqui a pouco ele está com a mulher daquela casa que ele invadiu. São muitos os casos assim. Aí o que acontece com esses relacionamentos que vocês devem conhecer muito bem? Acabam. No momento que conquista, separa o casal, vão lá viver 3 meses, acabou. A relação não existe mais, porque ele já satisfez a sua necessidade, a sua ânsia de inveja. Eu quero aquilo que é do outro, então trago para mim. Vocês pensam que é só carro, colares, e anéis preciosos? É marido e mulher do outro também. É os filhos que é do outro. É o conceito que é do outro, ponto. Tá? A nível de relacionamentos, realmente, vocês podem observar, porque com certeza vocês têm casos assim. No momento que ele obteve aquilo que ele queria ou aquilo que ela queria, acabou. Já conquistei, já satisfez a minha ânsia, a minha fome daquilo que era do outro, da minha inveja, aí acabou. Aí eu vou para outro, porque é compulsivo, é patológico, tá? Quando não torna-se uma psicopatia, o que é mais grave. Eu tenho um outro caso para relatar para vocês, porque vocês vão falar, isso não existe. Ah, é ciumeira. Eu também prefiro chamar de ciumeira, de ciúmes, quando eu faço a leitura do tarô. Eu prefiro chamar de ciúmes do que chamar de inveja, porque a palavra, para mim, pesa tanto. Eu acho tão pesada que eu não quero ser taxada, não é? Ah, todo tarólogo fala de inveja. Não é isso. É uma situação muito delicada e perigosa. E quando acusa no tarô, eu argumento sim. Eu discuto sim, porque é importante saber. Então, quando eu vou contar um relato para vocês muito delicado e muito perigoso. Aí você fala, a inveja chega a esse ponto, eu acabei de dizer, é perigosa, ela pode ameaçar o seu conceito de família. Existia sim a vizinha de uma das minhas pacientes, muitos anos atrás, que ela adorava estar dentro da casa dela. Tá? E eles achavam lindo. Ela tinha uma família numerosa, tinha 5 filhos, então ela era babá de todos. Tá? Do pequenininho ao mais velho, dando conselhos. Aí ela foi invadindo um pouco mais, um pouco mais. Aí um dia eu fui até ali, porque na verdade ela tinha um comércio também, que era do lado da casa. E eu percebi, e eu fui para fazer compras no comércio dela. Era um negócio de sapatos. E e eu percebi que um segundo, hein? Foram um segundo. Foram questão de minutos, uns 15 minutos. Eu observei ela entrando e saindo da casa com uma autoridade, com os filhos colocando no carro dela e saindo. E aquilo me chamou a atenção. E eu tinha liberdade com essa paciente, porque também é minha paciente há muitos anos. Falei, nossa, quem é fulana? Ela frequenta a sua casa, ela te dá uma mão, ou seja, é sua assistente, é sua secretária. Eu sabia que não era uma secretária. Eu sabia que não estava ali como uma funcionária, porque pelo status dela, pela maneira dela se vestir. Não, ela é minha vizinha. Ela começou a abrir, ela começou a contar. Ah, mas para mim é muito prático, ela ajuda em tudo. Falei, bom, vamos aqui colocar um limite, Regina, tá? Vamos aqui colocar um limite, eu acho que está excessivo. 15 minutos que eu observei ela pegar essas crianças, levar para um lugar e vir buscar as outras, e falando com as crianças. Não foi mais que 15 minutos, gente. Enquanto eu escolhi os calçados, eu via e falando com uma autoridade, como se fossem filhos dela, tá? Então ela falou assim: pensando bem, eu já discuti isso com meu marido. Mas, de alguma forma, é cômodo, ela resolve tudo, mas ela fez a gente perder a autoridade para com os filhos, porque os filhos obedecem a ela. E a nós somos assim, os maus da história, que quando ela quer os filhos de volta, ela agrada, ela faz aquilo que eles querem, ou seja, ali tinha um jogo, tá? Tá. O que ocorreu é que eu comecei a alertar, o casal veio até mim, nós conversamos de novo a respeito disso, eu falei, é só um sinal de alerta, porque pelo que vocês estão falando, está sendo excessivo. Realmente ela não tinha filhos, era só ele e o marido, e foi aquela história, eu vou te dar, hoje eu te porto uma torta, amanhã eu te empresto açúcar, e depois eu já estou dentro da sua casa, vivendo o seu dia a dia, sua rotina, tá?
Falta ela chamar o marido de bem, de amor, e os filhos de filhos. O resto tudo ela já estava inserida, tá? Ah, mas ela não tem filhos, não tinha sábado, não tinha domingo. Daí eu comecei a perceber que a coisa era mais grave. Aí o casal veio, nós discutimos juntos e eles começaram a afastar. Eis a questão. Ela ficou furiosa. Eis a questão, tá? Eles começaram a afastar a a fulana, né, essa senhora, começaram a afastar. Não, deixa que eu faço. Se desdobrava em 10, eles faziam e começaram a afastar ela dali. Esta mulher virou inimiga mortal deles, tá? Uma das ameaças mais graves que ela fez, porque era ofensiva, ela jogava coisas na casa, ela mandava bilhetes. Na época não tinha redes sociais. Acho que se tivesse ia ser um bombardeio. Ela realmente fez as redes sociais pessoalmente no grupo de amigos, tá? E os amigos já tinham entendido o que estava acontecendo, porque é sempre aquela simpática e coisa e tal, tá? E um dia ela pegou um jornalzinho de supermercado que tinha uma boneca desenhada e escreveu uma ameaça em cima da boneca, tá? Ameaçando qualquer coisa de agredir os filhos ou de. Porque ela estava revoltadíssima e morrendo de fome, porque a sua inveja não tinha saciado. Saciaram a sua inveja, deram tudo para ela. Brinquem com os filhos, brinque de mãe, não é? Invada a nossa casa, coma junto com nós na nossa mesa, você é um membro da família. Então a inveja foi saciando. De repente ela começou a sentir muita fome, porque a inveja cresceu e cresceu e cresceu, não tinha que alimentasse essa inveja. E ela escreveu um bilhete no boneco, me lembro como se fosse hoje, do jornalzinho, sabe aquelas coisas do que tinha que ser, né? 15 minutos ali na loja dela, por um acaso fui prestigiar a loja dela, tá? Comprar na loja dela e a casa era do lado e assistir aquela cena e tudo desencadeou. Ela escreveu um bilhete ameaçador no jornalzinho que tinha a boneca e colocou embaixo da porta. Tá? A partir daí eles tiveram que chamar a polícia, obviamente, porque já não era mais um critério de uma vizinha invejosa, já era uma psicopatia e não sabíamos o limite que ela ia chegar. Realmente ela foi diagnosticada como psicopata, até onde eu sei ela ficou no hospital, não sei se era um hospital de tratamento ou era realmente uma prisão, porque ali ela foi diagnosticada como uma pessoa perigosa, tá? E estava ali do lado dela, dentro da casa dela. Aí você fala assim, nossa, isso passa comigo, eu nunca me dei conta. Ah, mas não é nada. Só entendam o seguinte: é uma bola de neve, é fermento no bolo. Isso cresce e cresce e cresce. Quando você percebe, ele cresceu dos lados, porque você não percebeu que ele cresceu para o alto. E você não se dá conta o quanto grave aquela situação está. E aí já foi, gente, a história já está comprometida, tá? Esse é um exemplo de conceito de inveja. Eu fui no extremo, mas se vocês pegarem um paralelo, diminuir um pouco essa história e perceber que um desses fatores acontece dentro da sua casa, tá? Dentro do seu ambiente de trabalho, é tóxico. Faz mal a você, você adoece, porque a nível de energia você é atingido absolutamente, tá? Você vai estar cansado, sintomas. Você vai estar cansado, você vai estar desiludido, você vai estar melancólico, tá indo tudo bem na sua vida, bem demais, a ponto do outro invejar, tá? Aí você começa a perder energia, literalmente. Aí você perdendo energia, o seu corpo vai gritar. Aí você começa a sentir dores de cabeça, dor de estômago, começa a somatizar doenças. É como se uma praga, ela se espalha muito rápido, tá? E como eu faço para inibir isto, para não me atingir? Antes de mais nada, é detectar o tóxico, é detectar a inveja, que para você é uma coisa engraçada. Nossa, é muito engraçado saber que ele sofre de inveja ou de vaidade, tá? Alimenta a sua vaidade. Nossa, ele sente inveja de mim por aquilo que eu conquistei. Daí você vai querer medir forças. Erro maior. Erro maior. Tá, ele sente inveja, agora eu vou pisar, porque eu tenho um grau acima dele, agora eu vou fazer uso disso. Ah, um dia alguém fez comigo, eu vou fazer com outro. Eis o grande erro, tá? Então, antes de mais nada, isola.
Coloca um vidro transparente na sua frente, como se aquelas gotas não te atingisse, aquela energia não passasse desse vidro transparente de você. E isso seria ignorar absolutamente o outro lado, tá? Mas é muito incômodo, ele sofre. Se você não alimentá-lo, ele morre de fome. Aí ele desiste de você, infelizmente ele vai buscar outra vítima, tá? Porque invejoso, ele precisa se alimentar disso, tá? Então, qual é a receita, a dica? Eu ainda vou vir aqui falar de rituais com vocês também, de fazer uso da mãe natureza, não é? De ervas. A natureza lhe oferece uma riqueza, não é? De remédios naturais, energéticos, que não necessariamente o físico, não é? Alimentos que alimentam a alma e te protegem, sim, desse conceito de inveja. Então, eu prometo que o próximo vídeo nós vamos falar de rituais, de receitas, não é? Patuá, como vocês falam, talismã, para que vocês possam estar mais protegidos, tá bem? Mas por enquanto vou dar dicas para vocês. O não contato é fundamental. Desculpa, gente, eu tô um pouco resfriada, então a garganta tá um pouco irritada. A não presença, o isolamento dessas pessoas é a primeira coisa que você tem que tomar consciência de que você tem que ter. Não meça forças. Ah, vamos ver até onde ela chega? Não vai ver até onde ela chega. Pode ser mais grave do que como eu acabei de relatar, de uma situação que muito ao acaso, que não existe ao acaso, que uma psicopata poderia ter feito danos. A ameaça foi gravíssima, tá? Danos assim físicos e devastadores, tá? Não brinque com o invejoso. Não queira medir forças. Não é motivo de orgulho para você, não é motivo de vaidade. Ah, mas a gente vai ver quem ganha. Eu ganho dele, ou eu ganho dela. Não, você não ganha nada, você só perde. Ali não tem vencedores, tá? Ganha esse infeliz sentimento de posse do outro. Tá? Então agora vamos inverter um pouquinho. E para aqueles que sofrem, porque sofrem de inveja, qual é o problema? De onde desencadeou isto? Vamos começar pelo conceito de família, fazer uma coisa bem muito breve aqui. Tá, existe o filho favorito? Daí um pai e uma mãe vai falar, jamais, todos os filhos são iguais, eles têm o mesmo valor. Não é real. Se tem mais de um filho, você vai escolher um ponto. Até por vidas passadas, o filho bom, vamos dizer assim, o filho perfeito que não existe, não é? Somos todos seres humanos, mas aquele filho que atribui o bem-estar para você, que te traz orgulho e felicidade, ele é um vasinho de flor, gente. Ele vem enfeitar a sua vida. Ele vem enfeitar a sua janela. Ele vem enfeitar a sua casa. Quem precisa de atenção é o outro. Entende? Não o favorito. O outro que precisa de você. Não tendo essa atenção, já começamos daí. A sociedade começa da casa. Tá? Isso não existe entre os pais, amamos os filhos iguais, não é verdade. Eu acredito que o amor seja o mesmo, mas não que você não prestigie aquele que se destaca. Então, aquele que se destaca vai incomodar tantíssimos outros. E eis a inveja dentro da sociedade, que é a sua própria casa. Então, nós temos que ter um alerta para dividir, não é? Fazer pesos e medidas, e não ceder também para esse invejoso, ou para esse que sofre de inveja, tá? Não, mas a gente beneficia o outro, mas também não despreza isso. Você tem que pôr peso de balança. Tudo tem que ter um equilíbrio, porque você vai também desfavorecer, não vamos do lado extremo, né? Desfavorecer aquele que merece toda a sua atenção, que merece todos os aplausos, que merece tudo de bom, para favorecer o outro, os caprichos do outro, tipo assim, não me incomode, tudo aquilo que você quer, vá, usufrua de tudo aquilo, geralmente na questão financeira, te dou o dinheiro que você quiser, só não me incomode, enquanto o outro é meu confidente. Não vai funcionar também, porque não é isso que ele quer. Então, quem sofre de inveja tem um histórico de infância, tem aquela frase feita que ficou na cabeça dele, ah, você não é capaz, você não é o João. Tá? Você nunca vai ser o João, você nunca vai chegar no lugar dele,
tá? Mais ou menos isso. Tem frases feitas, tem ditados na infância, aquelas frases de infância, aquele ditado, brincadeirinha, 3 tapinhas na cabeça, é uma brincadeira, mas você é um zero à esquerda. Não tem nada de brincadeira ali. Ai, olha como ele é engraçado com esse cabelo, olha como ele é engraçado com esse dente. O outro não, o outro é perfeito, tá? Esse daqui, ele não é nada, não vai ser nada na vida. Acabou. É uma vez que ele ouça isso e já ficou. Porque a nossa tendência não é lembrar das boas coisas da vida, infelizmente não. A nossa tendência é lembrar da dor. A nossa tendência é lembrar, o arquivo vem à tona, transborda o negativo. O positivo, ele pede lugar na memória e o negativo aflora. Tá? Nossa, eu é quem posso afirmar isso. Eu trabalho há 30 anos com o subconsciente. A primeira coisa que vem para fora é o negativo, é a dor. As pessoas falam, mas regressão é só tragédia. Eu diria que 80% das experiências é tragédia, sim, é tristeza, sim. Tá? O momento feliz, o momento bom, que o amor era muito grande, tá? Pode acontecer também, mas a maioria das vezes é a dor, porque é ela que predomina. Tá? Eu quero apagar uma coisa da memória, pior ainda, eu apago tudo. Aí eu não lembro dos meus sonhos, eu vou acumulando, tá? Aí meu físico vai absorvendo, é a lixeira, tá transbordando, entende? Causa, é como se fossem bactérias emocionais, elas se espalham pelo seu corpo, literalmente, e é obviamente na sua mente também. Então, eis a causa da inveja. Como é que a gente vai trabalhar isso para que ele até do momento que ele tem consciência de que ele sofre da inveja, então já temos um ponto muito a favor. Tá? Temos um passo lá na frente. Ele vai falar assim, realmente, eu sempre quis aquilo que é do meu irmão, eu sempre quis aquilo que é do outro, eu estou aqui para me redimir. Você não tem que redimir de nada, porque você também é uma vítima. É uma compulsão, nós só temos que frear essa compulsão. Tem aqueles que vêm confessar realmente que ele sofre de saber que o vizinho, ou com o amigo dele de trabalho, ou com o irmão dele dentro da casa dele, tem alguma coisa mais que você. Porque o argumento dele é que ele sofre uma questão de injustiça. É o conceito dele. Conceito de injustiça, que eu acredito que possa ser, como eu falei para vocês, é a falta do peso de balança dentro da própria casa. Estamos aí de acordo. Só que daí é fazer mal a você e fazer mal ao outro, tem uma distância, gente. Tá? Está fazendo mal, algo errado, não está bem. Então nós temos que saber como dar equilíbrio a isso, tá? Então a primeira situação é identificar, é aceitar que você está se sabotando, tá? Que na verdade você está, aquele que sofre de inveja, está alimentando um sentimento muito menos nobre, muito doloroso, e no fundo quem vai mais sofrer é ele, porque é uma compulsão, não para nunca. É a compulsão da bebida, do cigarro, das drogas, dos medicamentos, da comida, é a mesma. Tá? Eu não consigo parar. Igual você não vai conseguir parar de invejar o outro. Vai destruir a vida do outro e não vai satisfazer você. Então, para tudo existe ajuda, para tudo existe um momento de você tomar consciência, parar, frear e reverter esse sentimento em doação. Para você mesmo, antes de mais nada, eu não mereço sofrer essa compulsão. Eu não mereço sofrer essa distinção, porque em algum momento você vai ficar nítido, não é? Em algum momento vão começar a te discriminar e vão começar a ter você longe, lógico, você é tóxico, então vão começar a te afastar e você vai viver um isolamento. Como toda e qualquer compulsão, não te acrescenta, não te adiciona. Eu não consigo fazer isso, consegue sim. No momento que você detectar que isso é um sofrimento para você, não é fácil, gente, porque a inveja, ela vem junto com a arrogância também. Eu sou todo poderoso, ninguém pode ser melhor que eu. Ponto. Tá? E se for, pelo amor de Deus, eu vou te abafar. Primeiro eu vou te invejar, depois eu vou te destruir. Então você imagina isso tudo dentro do seu íntimo. Então faça uma reflexão. Qualquer coisa que te incomode, então faz assim, se afasta, afaste de você. Comece a se afastar dessa droga, desse mal-estar, desse sentimento. Aí entre no seu íntimo e perceba que o quanto faz mal a você acima de tudo.
que você é um compulsivo sim, que é patológico sim, que deve ser estudado sim, que você precisa de ajuda terapêutica. E o contrário, aquele que absorve essa carga, gente, de novo, é uma carga tóxica, tá? Vocês estão com medo de vírus, de bactérias, o seu físico absorve tudo isso de forma transparente, sem que seja detectado. Quando é detectado, já foi. Somatizou, multiplicou dentro de você, e eis a questão. Temos aí um grande problema, inclusive físico. Tá? Porque a primeira coisa é falta de sono, porque ele vai invadir sua noite, ele vai deixar uma carga energética pronta para a hora que ele dormir, ele descarrega, tá? E é onde você absorve, você vai perder apetite, você vai ficar em estágio de inércia, sem vontade de nada, começa a perder forças, desestimulado a fazer as coisas, tá? Nossa, eu tinha um projeto, estava tão feliz, ele viajou, acabou, tá? Dá. Você pode transferir também para aquele carro, para aquela toda a parte elétrica de qualquer ambiente da casa, ela absorve essa carga de energia. Então o carro, ele pode ser um carro, estou te dando exemplo, né? Uma máquina, um computador que você acabou de comprar novo, ele vai ficar de lado, porque ele não vai ter serventia. Ele vai começar a dar mil problemas, porque a carga de energia é receptada também pela parte elétrica de qualquer coisa, de um celular que tenha vida nesse sentido, tá? Então, vocês falam assim, isso não existe? Deixo para vocês pensarem. Não é bem assim? Deixo para vocês pensarem. Coloque tudo que a gente falou aqui, tentem colocar um exemplo maior, um exemplo menor, diminua a causa e vamos saber se essa invasão não está acontecendo na sua vida, tá? E lembrem-se, mas eu nunca quis medir forças com ele. É isso que eu quero que você analise. Você está colocando a mão na boca do leão, tá? Na boca daquele cachorro, daquele cão feroz. Vamos ver se ele morde? Depois que ele arrancar sua mão, você vai perceber que ele morde, tá? Então, eu quero só que vocês pensem, eu quero só que vocês reflitam, tá? E coloque-se no lugar do outro também. Sinta pena, tente ajudá-lo, mas lembre-se, o filtro transparente, aquele filtro de vidro que nada do outro vai te atingir. Se você tiver superpoder, você pode até ajudá-lo. Se não, afaste-se. A isolamento para ele vai poder ajudá-lo também, porque o invejoso, ele tem uma grande necessidade de fazer parte do social. Ele tem uma grande necessidade de se mostrar. Aí está, tá? Mas ele tem que se destacar demais, não tem que se destacar mais ou menos, tá? Então, se você isolar, ele vai começar a sentir o peso. E a partir dali, quem sabe ele vai buscar ajuda, como já aconteceu. Muitos deles já vieram buscar ajuda, tá? E não é mais a sua parte você já fez. Isola, não te atinge, tá? Você vai fazer muito bem aos que te cercam, não estando contaminado, e ele vai buscar ajuda devida. Não meça forças, não entre nesse campo de energia. E quanto aos rituais, eu prometo que no próximo vídeo eu vou dar algumas dicas práticas, fáceis, milenares, que sempre deram certo e que, afinal de contas, a natureza comunga para nos ajudar. Então, vamos falar de rituais, que é um mundo fascinante também. Grandes dicas para vocês. Enquanto isso, fiquem bem, espero que se protejam, cuidem-se e até o próximo vídeo.